O Brasil está desenvolvendo um sistema tecnológico no campo bélico, que é um sistema de defesa antiaérea, chamado de antimíssil, ou seja, onde pode interceptar ou desviar um ataque de mísseis sobre o território brasileiro. Brasil se prepara para a guerra. Com o intuito de se defender de mísseis, o Brasil está desenvolvendo, dentro do projeto Força 40, até 2039, um novo sistema de defesa antiaérea no município de Jundiaí, alegando que esse sistema de defesa vão ter mísseis que podem atingir 15 quilômetros de altitude e 40 quilômetros de raio. Em Jundiaí, está ligada a uma localização próximo da região metropolitana de São Paulo e de Campinas, territórios estratégicos, próximo da Anhanguera e também do Rodoanel Mário Covas, o que daria fácil acesso, já que é um sistema de defesa móvel para o Porto de Santos, para conexões, estabelecimentos em outras posições do território brasileiro. Generais brasileiros alegaram que as pessoas estavam capacitadas a um tipo de material bélico, mas que surgem novas capacidades de combate, o que exige também novas capacidades de defesa, inclusive citando a usina de Itaipu como um dos pontos que podem ser defendidos. E aí, concorda com a postura brasileira de aumentar a defesa militar do Brasil? Na verdade, sou a favor que o Brasil desenvolva armas nucleares, não para sair ameaçando outros países, atacando ou destruindo outras nações. Sou a favor para a proteção da soberania do povo brasileiro de ameaças e ataques de outros países, assim como os Estados Unidos fazem com países que não têm armas nucleares. Um país só é respeitado pelos Estados Unidos se ele tiver armas nucleares. Isso é óbvio. É tão provável que os Estados Unidos não falam nada sobre a Coreia do Norte. E a Coreia do Norte não é amiga dos Estados Unidos. Lá é pior ainda do que a própria Venezuela, onde a ditadura é totalmente rigorosa. A Coreia do Norte é conhecido como o país mais fechado do mundo. Lá, para os turistas entrarem no território norte-coreano, tem que ser permitido pelo ditador. Por exemplo, um cristão não pode entrar com a Bíblia na Coreia do Norte. É arriscado de perder até a vida. Lá eles têm como deuses os governantes da família que já morreram. No caso, o pai e o avô do atual ditador. As pessoas têm que se curvar diante das estátuas dos falecidos. Porque a forma de governo é dinástica, que vai passando de pai para filho. Cadê que Donald Trump quer ir capturar o ditador da Coreia do Norte? Ou se não, vai lá na China também capturar o de lá. Também na China tem armas nucleares, bem mais avançadas do que a própria Coreia do Norte. Também, cadê que ele quer ir na Rússia? A Rússia tem muito mais ogivas nucleares do que os Estados Unidos. Ou seja, a Rússia está em primeiro lugar, onde possui o maior arsenal nuclear do mundo. Em segundo lugar está os Estados Unidos. Mas cadê que ele quer ir nesses países? Não são tão valentões os donos do mundo? Então, cadê que eles querem ir na Índia também? Ou no Paquistão, onde também tem armas nucleares? Na verdade, no mundo todo, atualmente, só existem 9 países que possuem armas nucleares. São eles: Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido, Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte. Aí para você ver, país do continente americano que só tem armas nucleares só é os Estados Unidos. É por isso que os Estados Unidos se sentem superiores e se acham dono do continente americano por terem armas nucleares. É muito fácil você invadir país pobre, onde não tem sequer direito um exército organizado e estruturado, sem tecnologias avançadas. E pior ainda, sem armas nucleares. É muito fácil demais. Agora eu quero ver ele ir lá no Paquistão cantar de galo, dizer que isso aqui é meu, é eu que dou as ordens. Duvido ele ir. Para quem não sabe, os Estados Unidos
tem uma história macabra de muita destruição e financiamento de ditaduras e guerras. Na verdade, os Estados Unidos se tornaram as maiores potências mundiais devido à sua máquina de destruição. Para quem não sabe, os Estados Unidos é uma máquina de destruição, onde eles pisam, destroem. Exemplos: nas duas guerras mundiais, onde fabricavam armas para vender e fornecer para as guerras, onde destruíram as duas cidades japonesas, Nagasaki e Hiroshima, onde jogaram um produto químico chamado de agente laranja no Vietnã. Em Gaza, por exemplo, todo aquele terrorismo e massacre, tudo aquilo ali que Israel faz, são com investimentos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são tão desgraçados que é um país cristão que investe bilhões, trilhões, milhões em guerras, em ditaduras, mas não pode dar esses dinheiros para salvar crianças que estão morrendo de fome nas guerras financiadas por eles mesmos. Só quem gosta dos Estados Unidos ou pessoa que não conhece nada de história ou psicopatas, iguais a bolsonaristas, que também são psicopatas. Muita gente fala da União Soviética e do nazismo, mas esquecem de falar também dos Estados Unidos. Que, na minha opinião, os Estados Unidos são piores do que o nazismo e a União Soviética. Ao menos a União Soviética e o nazismo ficaram lá no passado. E os Estados Unidos até hoje continuam fazendo suas monstruosidades. Os Estados Unidos são, de longe, o país do continente americano que mais participou ou se envolveu em guerras e conflitos armados ao longo da história. A história dos Estados Unidos, desde sua independência, é marcada por um envolvimento contínuo em uma vasta gama de conflitos, tanto internos quanto externos. Alguns países da América Latina que participaram em guerra sangrenta foram Brasil, Argentina, Uruguai contra Paraguai. Foi a guerra mais sangrenta que já houve dentro da América Latina, que até hoje Paraguai não conseguiu mais se recompor, porque antes da Guerra do Paraguai, o Paraguai era um país rico e desenvolvido. Com a Guerra do Paraguai, o país ficou destruído e pobre, que até hoje não conseguiu mais se erguer. Onde até hoje o Brasil tem um canhão que trouxe da Guerra do Paraguai como um troféu. Olhe só o nome do infeliz, o cristão. Cristão e cristianismo tem nome de guerra mesmo. Olhem só o porquê esse canhão da Guerra do Paraguai ter recebido esse nome. Porque ele foi fundido utilizando o bronze proveniente dos sinos das igrejas católicas do Paraguai da época. Aí você vê que o cristianismo é fruto de guerras e de sangue derramado, porque a Guerra do Paraguai foi uma guerra muito sangrenta e violenta, desenvolvida por cristãos e com arma construída com elemento religioso da própria igreja cristã. Por isso que é fundamental e extremamente importante a gente estudar história. Para mim, história é vida. Nós só conseguimos compreender o presente se primeiro conhecermos o passado, porque o presente é consequência do passado. E isso é fato. E vou deixar uma pergunta. Você acha que os Estados Unidos é hoje como uma potência? Você acha que foi distribuindo flores, falando de amor e paz? Não, meu garoto. Os Estados Unidos é o que é hoje graças às suas ambições, guerras e conflitos. Na verdade, o mundo é do mais forte e daquele que mais jogar. Por hoje só, e até o próximo vídeo.